Imu finalmente parou de brincar, e quando ele decide levar a luta a sério, o que aparece na tela não é só um vilão mais forte, é uma forma que muda completamente o peso dessa batalha. Só que o Luffy, mesmo destruído, com 2 espadas que atravessaram a sua barriga, encontra um jeito de continuar em pé, e o motivo é um poder que ninguém esperava do jeito que apareceu. Mas, bora entender tudo o que rolou no capítulo 1191 de One Piece. Antes desse vídeo começar, se você tá curtindo essas análises de capítulo aqui no canal, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado a todos os vídeos que saem aqui no Reinado Nerd. Mas agora, bora para esse capítulo. Só um minuto antes de continuar. Se você tá aqui assistindo esse tipo de conteúdo, alguma parte de você já pensou em criar renda com o YouTube. A pergunta é, o que está te travando? Aparecer? Não saber por onde começar? Eu criei um método que resolve isso. Canal em dólar sem aparecer. O passo a passo completo que eu uso nos meus próprios canais, sem precisar de rosto, sem precisar nem da minha voz, usando apenas inteligência artificial. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, ou escaneie esse QR Code na tela aqui agora. Por menos de um lanche, você garante o seu acesso. A dúvida é só uma: você vai continuar só assistindo ou vai gerar renda com o YouTube? Te espero lá. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. O capítulo pega e começa exatamente de onde o último parou. Gaban tinha acabado de acertar um golpe gigantesco em Imu, cortando um galho inteiro da árvore Adão e derrubando ele para o submundo de Elbaf. Só que Imu não fica quieto. Ele revida na mesma hora, acerta o braço do Gaban e corta ele fora. E é com essa imagem pesada que o capítulo 1191 começa. Luffy vê aquilo de longe, todo machucado, e tenta se levantar de qualquer jeito. Ele reúne o resto de força que tem, sentindo uma dor absurda, e se pergunta se ainda está vivo depois de tudo aquilo. Depois de ter levado 2 espadas na barriga, ele mesmo sente que perdeu a sua forma, uma referência direta a ter saído do Gear 5 depois de tanto castigo, e reconhece que do jeito que está, o dano vai acabar com ele. Mesmo assim, se força a levantar e grita o nome de Gaban, pedindo uma resposta. Ele encontra o Gaban caído no chão, com dor e com seu braço decepado. Luffy se aproxima e pede desculpas, achando que o Gaban só machucou porque estava protegendo ele. Mas Gaban corta o sentimentalismo na hora. Ele diz pro Luffy não falar besteira, que aquilo foi resultado da própria luta dele por Elbaf, não culpa do Luffy, e completa dizendo que ele nem pense que já acabou, porque os inimigos ainda não terminaram o que vieram fazer. Completamente exausto, Luffy cai deitado do lado de Gaban e pergunta quem é aquele homem. Nesse momento, o Gaban se levanta, amarra um pano no próprio braço para estancar o sangramento e responde que aquele homem não é algo que qualquer um deveria saber. Isso deixa o Luffy confuso e só solta a versão simplificada. Aquele homem é o Soberano, ou em algumas traduções, o próprio Deus, e não explica mais nada. De repente, lá do submundo de Elbaf, onde Imu caiu, um som grave e pesado ecoa pelas montanhas geladas. Um haki do rei monstruoso começa a emanar dali, forte o suficiente para nocautear feras inteiras na hora. A origem desse haki é o próprio Imu, ainda caído, tomado de raiva. Ele fala sozinho, diz que nunca imaginou que aquelas crianças de Gold Valley chegariam a esse nível de poder. Levanta a mão e diz que deveria ter acabado com todos eles naquele mesmo dia, junto com Rox. É nesse instante que a mão do Imu começa a crescer, ficando muito mais monstruosa. O corpo inteiro dele começa a se transformar, a silhueta fica mais demoníaca, e quando ele finalmente se levanta, a gente vê o rosto, chifres bem maiores, expressão muito mais séria do que qualquer coisa que ele mostrou até agora. Ainda não é a forma completa, é só o começo dela. Logo em seguida, ele olha para cima de onde Luffy e Gaban estão e dá um salto saindo do submundo direto para a parte de cima de Elbaf. A cena muda. Chopper chega até a biblioteca de Elbaf, onde estão Robin, Saul e a coruja Biblio. Eles avisam que os livros estão a salvo graças a Biblio, e Chopper fica aliviado, porque achou que tinham se queimado. Mas Saul chamou o Chopper ali por outro motivo. Ele explica que quer que o Chopper converse com Biblio, já que ele é o único ali que entende os animais, e que é óbvio que o Biblio está tentando contar alguma coisa importante para eles. Chopper olha para o Biblio, que está
está falando bastante, só que pra gente é só um som de coruja. Chopper estranha tudo aquilo, porque sempre achou Bíblio alguém que, bem, era de poucas palavras. E é essa estranheza que faz ele prestar atenção de verdade no que a coruja está dizendo. E o que quer que o Bíblio tenha dito deixa ele em choque e confuso. O capítulo ainda não revela o conteúdo, mas vale marcar. Existe uma teoria que já vinha circulando na comunidade há um tempo, de que seria justamente o Chopper quem iria decifrar os segredos dessa coruja misteriosa, e agora pode estar se confirmando. A cena volta para Luffy e Gaban. De repente, um raio de haki do Conquistador cai bem onde os dois estão. O galho da árvore Adão, em que eles estavam, começa a chacoalhar e os dois caem no chão. É o Imu que ergueu esse galho inteiro com uma mão e voltou para cima deles. E é aqui que a gente vê, enfim, a forma completa. 4 chifres negros, braços completamente negros, o corpo bem maior e mais corpulento, mais robusto. O círculo de chamas negras ao redor dele, que antes era só chamas, agora está cheio de olhos, e ele está segurando a Honebami, a espada devoradora de ossos. Imu fala primeiro com Gaban, diz que ficou surpreso dele ter conseguido desviar da Honebami, sacrificando só um braço, mas avisa que da próxima vez vai ser a vida dele. Gaban rebate na hora e diz que foi o contrário, que foi Imu quem o surpreendeu, voltando ileso depois daquele ataque. Diz até que aplaudiria se tivesse as 2 mãos para isso. Luffy, ainda caído, pergunta se aquele é realmente o mesmo homem de antes, porque a aparência mudou completamente. Nesse instante, Gaban grita para ele pegar os companheiros e sair de Elbaf imediatamente. Luffy grita de volta que não vai a lugar nenhum. Gaban, furioso, manda ele escutar. Diz que naquele estado, caído daquele jeito, o Luffy é praticamente um homem morto para ele, sem nenhuma serventia. Luffy devolve perguntando como o próprio Gaban vai lutar com aqueles ferimentos. Sem dar tempo para os dois discutirem mais, Imu avança feito um demônio furioso, preparando a Honebami num golpe letal. Gaban corre imediatamente para frente do Luffy, gritando que os dois juntos não serão páreo para aquele homem, reconhecendo ali na hora a desvantagem total e mandando o garoto fugir. Luffy grita o nome do Gaban, vendo ele prestes a tomar aquele golpe em cheio. E é bem nesse instante, quando o golpe está prestes a acertar, que Hairudin aparece do nada e bloqueia o ataque com o próprio escudo. Mesmo bloqueando, o impacto é forte o suficiente para ele sentir. Para se livrar da pressão, Hairudin dá um soco gigante no Imu e arremessa ele para longe. No ar, ainda sendo arremessado, Imu cria chamas negras explosivas e dispara elas contra o Hairudin. Com a guarda baixa depois do próprio soco, Hairudin vê as chamas vindo e chega a se assustar. Mas não tem mais nada que ele possa fazer. As chamas acertam em cheio, criando uma explosão enorme. O impacto joga o Imu contra uma rocha com tanta força que ele até perfura ela, criando uma cratera. A poeira baixa e mostra que Hairudin sobreviveu à explosão, mas o escudo que segurou o golpe anterior se despedaça de vez. Hairudin, ainda imponente, olha para Imu de longe e pergunta se ele achou mesmo que o mesmo golpe funcionaria 2 vezes, uma referência direta ao corte que despedaçou o braço do Gaban. Ele se ajoelha e corre até Gaban, vendo o braço decepado. Gaban agradece por ter sido salvo, mas avisa: aquele homem é imortal, e por isso não existe vitória possível pro lado deles. O Luffy precisa fugir. Hairudin, ouvindo isso, vai até Luffy e tenta convencer ele a sair dali. Luffy não aceita de jeito nenhum. Ele começa a se debater no chão com raiva, mandando os dois não se meterem no que não diz respeito a eles. Gaban insiste e pergunta o que ele acha que consegue fazer naquele estado todo ferido e manda ele aceitar de uma vez que está incapacitado de lutar. Só que em vez de responder, Luffy puxa um pedaço de carne, sabe-se lá de onde, e começa a devorar, dizendo para eles não se preocuparem, porque os ferimentos já estão se curando. Gaban chama aquilo de besteira. Luffy, se empanturrando, explica. Ele guardou um monte de comida na barriga mais cedo e por isso, depois de comer, consegue voltar a lutar. Gaban grita perguntando que lógica vazia é essa. E aqui está o detalhe mais importante do capítulo inteiro. Isso confirma uma teoria que já circulava há tempos entre os fãs de que o Luffy ia desenvolver um poder de regeneração parecido com o do Mil e dos Cavaleiros Sagrados. E existe uma visão de que isso realmente aconteceu, só que de um jeito mais esperto do que parecia
inicia. Luffy não regenera sozinho do nada, ele regenera quando come. E a parte nova de verdade é que agora ele consegue guardar uma quantidade absurda de comida dentro do próprio corpo sem que dê para perceber de fora. Quase como se fosse uma dimensão à parte, parecido com o que a fruta das trevas do Barba Negra faz com objetos. Ou seja, aquela piada antiga de Luffy regenerar ossos e dentes comendo deixou de ser só uma piada e virou o poder de verdade. Só que a conversa é interrompida. O Imu ataca de novo, disparando mais chamas negras explosivas na direção deles. Luffy, de boca cheia, avisa que vem bomba a caminho. Hyrudin imediatamente segura Luffy e Gaban com as mãos e se coloca na frente das chamas, tomando a explosão nas próprias costas e gritando de dor. Luffy olha para cima e vê Imu se aproximando de novo e avisa que ele está voltando. Gaban olha para o Hyrudin e pede para ele recuar por um instante para que eles possam pensar em um plano, mas Hyrudin, já seriamente machucado, recusa. Ele diz como o guerreiro de Elbaf não conhece o significado da palavra recuar. E eles afirmaram a determinação de morrer em batalha pelo orgulho de Elbaf. Gaban avisa que isso só vai trazer ruína e mais nada. Hyrudin responde que não tem problema, porque mesmo que ele morra, o Lock ainda está ali. Nesse instante, Lock aparece correndo atrás dele, gritando que o Hyrudin tem toda a razão e o chama de irmão, o que é uma novidade grande na relação dos dois. Lock chama ele para irem para a batalha juntos. Luffy, ao ver o Lock, fica extremamente empolgado, pede para eles esperarem um pouquinho e começa a sugar a comida ainda mais rápido para dentro da boca. E logo pula, todo alegre, dizendo que também quer participar da luta, porque já se recuperou. Gaban só consegue olhar aquilo abismado, perguntando qual é o problema com esses caras. Luffy levanta o pé e se prepara para um soco gigante, gritando Gomu Gomu no. Ao mesmo tempo, Lock e Hyrudin erguem as próprias armas junto com ele, numa cena que remete direto a Dory e Brog atacando juntos em Little Garden, quando enfrentaram aquele peixe dourado gigante. Os três atacam ao mesmo tempo com um golpe chamado Sanshun Gokoku, a soberania tripla do Reino do Trovão. O golpe acerta Imu em cheio. Ele se defende colocando as duas mãos na frente e mesmo sem demonstrar nenhum medo, o impacto é gigantesco, um dos golpes mais poderosos já vistos na obra até agora. Só que aqui entra a parte que ainda é teoria e não confirmado. Como o próprio Gaban avisou antes, o Imu é imortal. Então é bem provável que esse golpe realmente derrote ele. O mais provável é que ele sirva só para machucar, para esgotar a energia dele, ou até forçar ele a voltar para Mary Joyce. Mas existe uma hipótese ainda mais interessante rodando por aí. E se esse golpe for justamente o que obriga o Imu a assumir a sua verdadeira forma final de Zoan, aquela mesma silhueta de monstro completo que a gente já viu na Reverie, quando ele se transformou para enfrentar o Sabo. Porque até agora em Elbaf, ele só usou formas híbridas, nunca a transformação completa. E se for isso mesmo, o golpe mais forte que Luffy, Lock e Hyrudin conseguiram dar juntos, unido tudo que eles tinham, pode ser só o gatilho para abrir a verdadeira luta, aquela que ninguém sabe se dá para vencer. Mas é isso aí, meu nerd. E você? Acha que esse golpe triplo vai forçar a forma final de Imu? Ou ele ainda simplesmente vai continuar ignorando e destruindo tudo pela frente? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa análise, tenham curtido esse capítulo. Comenta aí embaixo e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não assistiu as últimas análises, tá aparecendo os vídeos aqui na tela. Aproveita, assiste, maratona no canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.